em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede TVM, o canal da maior e melhor cobertura local. 21 de outubro de 2016, 17 horas. Deus nos devolve com dobrada presteza aquilo que a maldade injustamente nos tire. O quinhão que nos é destinado, em termos de gozo ou sofrimento, faz parte de enxoval que o Criador nos entrega ao nascer. Somente pelo nosso livre-arbítrio, através de ações boas ou más, agravaremos dores ou ampliaremos alegrias. O Pai Celestial, pela manifestação de sua justiça, avaliza estas características particulares dos seus filhos. Nosso amigo Luiz Carlos Zuber, ao lado de outros da equipe TVM, Fernando e Luiz Fernando, são responsáveis pela técnica e pela difusão deste programa. Com esta preciosa colaboração, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: esqueça leite derramado. Jesus perguntou aos apóstolos: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada nos faltou, Senhor. Lucas 22, versículo 35. O mestre procurava, com suas palavras desafiadoras, elevar o grau de confiança na Com seriedade e profissionalismo, a Arte Belle Noivas traz à Ponta Grossa e região os mais variados modelos e tendências da moda feminina e masculina para festas e solenidades, desenvolvendo modelos exclusivos com estilismo e modelagem especializada. Arte Belle Noivas, desde 1993, criando estilos para seus momentos inesquecíveis. Versículos 9 e 10. Vida descomplicada, enfim, eficiência dobrada. Os servos precisavam entender que o patrão do alto maneja o leme da embarcação e com certeza proverá o necessário. Aqueles que se afirmam confiantes em previsões meteorológicas pagam mico ao sair de guarda-chuva. Derramar leite não passará de acidente banal, desde que você o esqueça. Tal acidente se agravará, no entanto, quando alguém derrama lágrimas pelo desperdício. Isto já se torna avareza. O drama se tornará ainda mais lamentável quando a choradeira se refira aos prejuízos financeiros daquelas gotinhas de leite. O cristão não tem o direito de viver soterrado, idolatrando migalhas, viandas e penduricalhos, amesquinhando e se tornando dependente de coisas da terra. Será extremamente lamentável que qualquer redução de tais posses traga insegurança para aquele que se diz cristão. A causa única da nossa consciência como seres vivos é a presença do Espírito. Portanto, o Espírito é o essencial. Corpo sem Espírito é cadáver. Ninguém nasce vestido de duas túnicas, nem usando duas sandálias, nem carregando bordões e alforjes. E, no entanto, mesmo sem eles, a nossa vida é
real, o essencial, representado pelo Espírito, se encontra revestido de imortalidade. Sim, replica o Crispim dos Anjos, mas esta parceria entre corpo e espírito é frágil. Simples micróbio do tamanho de uma ponta de alfinete pode afastar o espírito de um homem de 2 metros de altura. Eu já assisti o desencarne de atletas fortes como o Touro. Caríssimo Crispim, eu lembro o episódio já bastante comentado do espinho na carne, reclamado pelo apóstolo Paulo. A resposta de Deus esclareceu que o poder do alto se exercia na fraqueza. Em épocas de escassez e enfermidade, quando tudo se torna difícil, é exatamente nestes momentos que cresce a consciência do Deus provedor. Nesta mesma linha, lembramos palavras de Jesus. Os sadios não precisam de médicos. É o enfermo que precisa atendimento profissional de saúde. O objetivo principal do ensino, dentro do mesmo raciocínio, portanto, será sempre o analfabeto. O que mais necessita de ensinamento, de aprendizado, enfim, é o analfabeto. O elo fraco deve ser o primeiro a receber reforço. Aqueles filhotes de pardais esfomeados que abrem bicos com ruidoso exagero, fazem aquela balbúrdia enorme, são retratos típicos das carências que devem ser supridas. Nós, muitas vezes, fazemos aquele papel. Abrimos o bico pedindo provisões, gritando por socorro. Ninguém valorizará a excelência se em qualquer época da história o Todo-Poderoso artificialmente nos modificasse com prejuízo do livre-arbítrio. Como espíritos em evolução, perderíamos a nossa identidade. O evento se assemelharia a nossas crianças colocando pilhas no brinquedo, para que o brinquedo ande. Tal invasão implodiria o esforço pela conquista do mérito. É muito mais simpática a figura do idoso cujas mãos derramam leite na toalha de linho. Sem chorar pelo leite derramado, aquele idoso de bom juízo enxuga a toalha e se aquieta, sem azedume, sem tristeza, sem lamentações. Derramar leite, afinal, meus caros, não é o fim do mundo. O Criador, pela própria vontade, criou esta figura egoísta e pouco inteligente que conhecemos, chamada homem. Isto aconteceu não por engano, e sim por estratégia. Será sempre mais fácil escrever o que se deseja em páginas em branco. O mestre não desenha em papel riscado por garatujas. Entre gigantes e anões, o pai agasalha primeiro os mais enfraquecidos. Meu caro Crispim, você está levando a sério a fragilidade da vida que levamos nesse planeta de expiação e provas. Como espiritualista, meu amigo, a minha visão abrange a jornada cósmica do espírito e não as que fazemos pelo planeta Terra. O Criador não começou pela árvore, e sim pela semente. A semente precisa ser conservada com cuidado. Quando a árvore cresce, raízes a sustentam e ela se torna autônoma.
Quando a criança acorda do pesadelo, aquele pesadelo da madrugada, ela sente segurança, porque seus pais dormem na cama ao lado. Assim nós, Deus está ao nosso lado. A criança confia naquela dupla de guardiões. Quando a multidão sofria fome na travessia do deserto, Jeová mandou alimento pelos ares. Águas brotaram da rocha para mitigar a sede dos retirantes. Quando Elias pediu um pedaço de pão à viúva de Sarepta, vocês devem estar lembrados das palavras dela. Tenho apenas punhado de farinha na vasilha e algum óleo na jarra. Não temas, respondeu Elias, pois assim fala o Senhor de Israel. A vasilha de farinha não se esgotará e aquele óleo não terá fim. 1 Reis 17, versículos 12 a 14, palavras de Jeová. E neste ponto, meus caros, nós fazemos a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do Zub, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Aos que preferem leitura, nós oferecemos sites com palestras escritas para que vocês analisem o estilo de escrever. Para quem deseja a exposição ao vivo, temos este programa, as suas reprises e o YouTube. Dia e noite à disposição. 75 palestras nossas se encontram no YouTube. Dia e noite, para que vocês possam, em horas mortas, em horas de sossego, em horas de recolhimento, tomar contato com esta pregação que fazemos há muitos anos. Em seguida, a continuação do tema. Esqueça leite derramado. Ninguém se considera indefeso entre os viventes, pois existe um Deus lá nos céus, que olha compadecido para todos os seus filhos. Todo óleo ou leite derramado ou se tornado proibitivo em preços pela inflação, que torna difícil a sustentação dos carentes, passa imediatamente ao nível do Altíssimo. Deus está de olho. O profeta Elias garantiu este desfecho feliz, até mesmo para a mulher estrangeira, a viúva de Sarepta. Nesta altura, alguém se colocou de pé diante de nós, com dificuldades, e dando passos trôpegos, rejeitou a demonstração de otimismo. Eu posso garantir que existem enjeitados, porque eu estou dentre eles. A provisão divina me esqueceu, bradou o mendigo andrajoso, derramando lágrimas. A verdade mesmo é que eu não passo de miserável pecador, indigno de compaixão. Catherine Mansfield escreveu exatamente para este homem vencido pela sua vida. Estabeleça como norma nunca lamentar e sequer olhar para o passado. Lamentar-se desperdiça energias que seriam suficientes para o recomeço e para a reabilitação.
Nada se constrói sobre queixas demolidoras da autoestima. A lamentação só serve para criar massa pouco limpa, onde nela se chafurdam os desesperançados de coração. Quem confia na misericórdia divina enxerga horizontes para alívio dos culpados caríssimos. Lembramos que o pecado é transitório, fruto da ignorância. Somente através das quedas aprenderemos a nos erguer do chão. Não existem razões para desespero. Se o leite derramou por trinca na vasilha, adquira vasilha nova e outro pacote de leite e esqueça. De agora em diante, a experiência lhe mostrou que você terá que dobrar a atenção antes de guardar o alimento. Toda a lição é valorizada quando recebida com alegria. O padre dissidente Huberto Roden, dissidente da Igreja Católica, no seu livro Lúcifer e Logos, aponta um hino usado no sábado de Aleluia pelos católicos. Na porta das igrejas eles cantavam este hino, pelo menos no tempo em que Huberto Roden foi padre. Este hino tem duas frases, notoriamente sacrílegas. Estas frases escandalizam. Ó, felis culpa, ó vere necessarium, ada e peccatum, quod tollem et tantum meruisti habere redentorem. Traduzindo do latim para nosso idioma, tais frases dizem o seguinte: ó culpa feliz, ó pecado de Adão, verdadeiramente necessário que tal e tão grande Redentor mereceste. Para muitos meus amigos, qualificar culpa feliz é blasfêmia. Eles não admitem. Pecado verdadeiramente necessário para esta gente é frase debochada. Quem pode escutar tal coisa? Perguntam eles, totalmente escandalizados. Pois eu declaro inteira concordância com as afirmações do hino. Inteira concordância. O pecado de Adão foi espécie de agitação no frasco de remédio, como recomendam as bulas. Alguém esqueceu que Jesus veio ao mundo para os pecadores. Os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mateus 9, versículo 11. E Jesus lhes respondeu dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9, versículo 12. A raça de Adão desceu para introduzir o pecado no mundo, quando a falta de malícia do homem do sexto dia retardava o progresso. Não fosse o pecado trazido de Éden, e surgiria lacuna em nossas expectativas de crescimento. Um buraco negro causado pela inércia interromperia a nossa evolução. Seria como escada com degraus faltantes, impossibilitando subida. Jamais chegaríamos ao topo do aperfeiçoamento. As Escrituras são claras. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Como subir sem tração nas quatro rodas? Exclama o gaiato.
Meus caros, nós não teríamos a volta festiva do filho pródigo se ele não rompesse as algemas do seu cotidiano em busca de experiências. No lar paterno, nada mais lhe restava em termos de ensino. Eu acho muito melhor quebrarmos a cara aprendendo do que vegetar na ignorância. Os espíritos nascem das mãos do Criador, isentos de malícia. A inocência do casal do sexto dia era tão irritante que até Jeová se arrependeu de tê-lo feito. Ele agia com morosidade de lesma. Por isso foi preciso que pecasse para que virasse gente. Quando Jeová mandou para nosso planeta o escolado casal do Éden, seu propósito era espicaçar os primitivos habitantes da terra, injetando-lhe o pecado. O pecado espicaçou os nossos antigos habitantes da terra. A turminha do sexto dia, aquela que nasceu lá no primeiro dia da criação, só se preocupava em fazer filhos. É salutar algumas vezes nós colocarmos pimenta no caldo, porque ninguém alcança o gosto salutar da virtude sem provar antecipadamente o amargor da culpa. Imagine um casal na expectativa de uma criança saudável, alegre, traquinas e inteligente. O bebê nasce com festas. De repente acontece o imprevisto. O menino cresce em tamanho e força, mas os pais se preocupam. A criança é lenta no raciocínio e nos movimentos. Alguma coisa não está certa. Não faz mal para ninguém, mas parece amorfa, sem agressividade. Ela não peca, não ofende, nem agride, não cheira e não fede. Essa inocência desmorona a expectativa dos pais. Pecar é estrada obrigatória, portanto, porque Deus escreve certo por linhas tortas. O pecado que nos legou Adão foi bem-vindo para nossos antepassados. Neste ciclo, o pecado é perfeitamente aceitável. E neste aceitável, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz a Bíblia: se procederes mal, a tentação se esconderá atrás da tua porta para te levar ao engano. Gênesis 4, versículo 7. O texto nos adverte que a transgressão abre caminho para que espíritos inferiores te envolvam. Por detrás da tua porta, eles analisarão tuas fraquezas e aguardarão o momento propício para o assalto. Qualquer vacilação, e conhecerás o império desagradável de entidade das trevas interagindo em tua vida. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Esqueça o leite derramado. Ninguém se iluda, declarando imunidades falsas. Se dissermos que não temos pecado, afirma João Evangelista, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. 1 João 1, versículo 8.
Por isso eu fiquei chocado, dia destes, escutando o pregador que prometeava ter vencido o pecado. O sujeito se considera puro, meu Deus do céu. Certamente ele jejua 2 vezes por semana e dá o dízimo de todos os seus haveres, para que completemos a semelhança deste sujeito com o fariseu da parábola. Aquele que Jesus rejeitou, que Jesus não justificou, cuja prece foi um verdadeiro fracasso. Tais figurinhas, meus amigos, são capazes de todas as torpezas para se atribuir rótulo de santo. Importamos história de alguém diferente deste pregador aloprado para que todos avaliem a falsidade das suas declarações. Esta história é muito importante para mostrar como o homem pode se redimir e se engrandecer através da sua própria humildade. No Algarves, quase todos são pobres. Diz um escritor inglês famoso: apesar da pobreza, o jardim da praça era inesquecível. Quando ficamos sabendo que o próprio povo mantinha aquele logradouro público, a comunidade se ocupava de mantê-lo limpo e verdejante. Os jacarandás floridos na primavera lançavam sombras nas paredes caiadas da igrejinha. Roseiras e buganvílias subiam pelas árvores. Havia também hibiscos e moitas de gerânios. No meio de tantas flores, a simplicidade monástica de chorões e de ciprestes. A chamada civilização passara bem longe daquele recanto. De certa maneira, o povo do lugar vivia fora do mundo. Enquanto os pensamentos do escritor viajavam pelo tempo, Luís acompanhava seus gestos na expectativa de atendê-lo. Ele sabia que o visitante convalescia de enfermidade e realizou a costumeira pergunta: "Você está bem, amigo?" O visitante nem sequer escutou a pergunta. Por quê? Porque ele estava concentrado noutra coisa. Aquele visitante, meus caros, estava embevecido. Ele sabia, meus caros, dessa situação difícil daquela pessoa que viera do estrangeiro e estava preocupado com sua enfermidade. O visitante então apontou para um jardim que se vislumbrava pela vidraça em toda a sua pujante e luxuriante beleza. A visita queria mesmo era se inteirar da história do homem que fora responsável por tamanha beleza. É verdade, concordou Luís. Nós temos orgulho do nosso jardim e do homem que o tornou possível. Fez pausa longa e acrescentou como se divulgasse enigma: foi depois de morto que ele fez tudo isto. Quer dizer que deixou o dinheiro no testamento? Oh, não, foi a resposta. João Jacinto nunca teve dinheiro. João Jacinto sempre foi pobre.
Luiz olhou para o jardim e disse com voz tranquila e pausada: quando moço, há 30 anos, João Jacinto nada tinha de notável. Era homem forte e de razoável aparência, talvez um tanto sem juízo, meio mulherengo, e terminou casando com a moçoila mais bonita da cidade. Maria Manuela parecia artista de cinema. João Jacinto era bacalhoeiro. Durante 6 meses no ano, os bacalhoeiros viajam para os bancos da Terra Nova. Todas as manhãs eles enfrentam as ondas do mar em pequeno dory. Eles saem com uma pequena embarcação que os portugueses chamam de dory. Levam apenas pão e 1 litro de leite, de vinho. Pescam durante todas as horas de claridade, levando o bacalhau para congelar já no escuro da noite. É maneira dura de ganhar a vida, perguntou o visitante, mas para forçá-lo ao descanso, de tanto que ele falara. O nevoeiro é sempre espesso nos bancos, explicou Luiz, e apesar do lençol branco de advertência, uma coisa aconteceu aquele dia. João Jacinto acabou atingido por enorme transatlântico. O transatlântico pegou a pequena embarcação. Na aldeia, todo mundo chorou sua morte. O vigário celebrou missa na sua intenção e o povo compareceu em massa. Manuela, sempre linda, foi assediada e terminou casando de novo. De repente, porém, todo aquele drama teve uma reviravolta. O proprietário do transatlântico, um cidadão humano e cristão, compadecido, mandou resgatar o corpo de João Jacinto, primeiro nas águas do mar e posteriormente das garras da morte, porque ele ainda estava vivo, em péssima situação, mas vivo. Depois de passar por inúmeras cirurgias, meses depois, ele foi devolvido à terra natal. A gravidade das lesões, porém, deixaram marcas no corpo e na alma do pescador. João Jacinto voltou trôpego, de bengala, arrastando as pernas. Se alguém consegue imaginar homem revoltado, rancoroso, infeliz e totalmente vencido pela raiva, multiplique por 3. E você terá João Jacinto. Pudera. Ele perdeu tudo. Nada mais restara do passado tranquilo. Mais por pena do que por qualquer outro motivo, as autoridades lhe ofereceram o cargo de zelador da praça. João Jacinto teve ímpetos de recusar, mas lhe surgiu na mente o rosto da mãezinha velha e cansada que ele sustentava. Do jeito precário em que estava, como iria socorrer a pobrezinha? As circunstâncias o forçaram a aceitar o emprego. No dia seguinte, quando abri as janelas do casarão, enxerguei João Jacinto entregue ao trabalho, explicou Luiz. Começou muito cedo, arroteando o chão da praça, tirando as pedras e revolvendo e peneirando a terra.
Eu vi seu esforço de perto e imaginei o quanto estaria sofrendo para realizar o trabalho pesado com aquelas pernas endurecidas. Dias depois, o solo estava revolvido, sem nenhuma pedra. João conseguiu 20 pés de oleandros com o administrador e passou a regá-los todas as tardes, com religiosa perseverança. Aqueles esforços iniciais mostravam que ele tomara gosto. Embora silencioso, ele se empenhava além das forças. Ele não era jardineiro, porém. Lhe faltavam os mais rudimentares conhecimentos. Continuaremos nesta história, meus caros, no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E nunca esqueçam as tardes de sexta-feira, a partir das 17 horas. É o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro de 2016, abordaremos o tema Compassivos serão herdeiros. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Esqueça leite derramado. 2 vezes por semana, João Jacinto passou a visitar a fazenda agrícola em Faro para aprender os segredos da terra. Quando a primavera chegou, ele já alcançara alguns conhecimentos e bastante prática. Voltou de Faro, sobraçando enorme quantidade de sementes. Foi bonita a primavera para João Batista, para João Jacinto, disse Luiz, emocionado. Quando as plantas começaram a crescer, era visível a transformação que se operara naquele homem. O respeito próprio e a dignidade voltaram. Passava o dia inteiro na praça, ajoelhando-se para plantar flores ou arrancando ervas daninhas, carregando água do poço, podando a sebe de oleandros que crescia rapidamente. Ainda sentia muitas dores na perna, o que o fazia falar cada vez menos. Mas já não era aquele silêncio amargurado de tempos atrás. Era sua nova maneira de se entregar à intensa vida interior. E Luiz continuou sua narrativa. O melhor aconteceu no outono seguinte, quando apareceu alguém da agricultura, lá do departamento agrícola do governo, para fazer inspeção. Ele premiou o jardineiro pela excelência do trabalho, com 14 mudas de jacarandá, que hoje estão enfeitando uma parte da paisagem. Tudo isto que você está vendo, disse Luiz ao visitante, não foi feito num ano, nem em 2 anos, nem mesmo em 3. Foram muitos anos de trabalho. Esse espetáculo maravilhoso foi o resultado daquele resto de vida e de uma inteira e completa dedicação. Foi de fato a melhor parte, porque à medida que João Jacinto fazia o jardim retribuía
reconstruindo João Jacinto. Ninguém pense, porém, meus caros, que o nosso jardineiro virou santo, não. Longe disso. Ele nunca perdoou aquela missa dos mortos que foi rezada sem confirmação do seu falecimento. Ele jamais foi tolerante com profanadores daquele recanto que ele enriquecera com sua alma e com o seu corpo. Prejudicar aquele jardim significava pecado sem atenuantes na sua mente lúcida e compenetrada. Olha, exclamou Luiz com brilho nos olhos, João Jacinto está ali na praça e eu vou apresentá-lo a você. Os dois atravessaram a calçada e foram até o jardim. João Jacinto se aproximou e o visitante percebeu o vulto desajeitado e baixo, com a cabeça coberta por velho chapéu de abas bem largas. Ele caminhava com o balanço rotativo de sua perna aleijada, dura e curta. Não havia, porém, naquele andar de aleijado, algo que despertasse comiseração ou qualquer sinônimo de piedade. Nada amesquinhava o rosto queimado e o olhar tranquilo. Enquanto Luiz falava com ele, João Jacinto olhou para o estranho com atenção e cordialidade. Depois, sorridente, ele lhe estendeu as mãos. E o visitante ficou num dilema incrível, meus amigos. Quais palavras seriam adequadas para dizer a um homem daquela estirpe, daquela grandeza? Cumprimentos banais não traduziriam a sua silenciosa nobreza. Tecer louvores ao seu sacrifício, apontando-lhe os membros mutilados, seria um insulto. O visitante teve inspiração, virou-se para João Jacinto e lhe disse: transmita ao seu amigo que ele produziu um poema na mesma altura gloriosa do seu conterrâneo Camões. Naquela noite, no terraço da casa, sob o céu enegrecido, ninguém deixou de falar sobre a figura extraordinária do jardineiro. Outros triunfaram sob deficiências iguais, ou talvez maiores. Havia, porém, na ressurreição de João Jacinto, algo ao mesmo tempo primitivo e tocante. Por simples esforço, ao invés de ficar chorando o leite derramado e odiando pelo que lhe acontecera, ele deu a volta por cima e cresceu. Cresceu ao tempo que crescia a beleza do seu recanto sagrado. Aquele prodígio era fruto de sofrimento e o crisol de purificação apareceu no esforço do jardineiro. O crisol de purificação, meus caros, apareceu naquele homem quase no fim do abismo, que se regenerou e se tornou alguém. São estes lances espontâneos que ressaltam a nobreza dos seres humanos. A lição trazida por João Jacinto é muito clara.
Na beleza do seu trabalho, ele edificou a beleza da sua alma. Ele poderia ficar vigilante, como João sem braços, se arrastando de bengala durante as breves horas do expediente, e depois dormir suas noites sem atropelos e que tudo fosse para onde quisesse. Ao contrário da maioria indolente, porém, ele foi à luta e realizou mais do que podiam exigir dele. Meus amigos, o filósofo Voltaire já falava que todos nós somos obrigados a criar o nosso jardim. Este jardim pode ser de flores ou pomar de frutos adocicados, não importa. Toda obra é a alavanca que nos joga para frente na direção do futuro. Principalmente quando o infortúnio alcança o Filho de Deus, está na hora da busca do elemento sagrado, do Cristo que redime. Toda semente se torna válida e poderosa quando lançada na terra, seja ela de uma roseira ou de um carvalho. As sementes são dádivas emprestadas para restaurar as nossas vidas. Oxalá todos nós possamos utilizá-las na direção do nosso bem e para o bem de todas as criaturas. Bem-aventurados os semeadores de bênçãos e de belezas. Já disse e agora repito, João Jacinto fez o jardim, retribuindo generosamente, o jardim reconstruiu das cinzas a personalidade de João Jacinto. Simbolicamente, meus amigos, esse jardim apontado por Voltaire é o nosso monumento particular, a nossa obra suprema. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Muito obrigado, caríssimos, pela presença maravilhosa de vocês. Muito obrigado pela solidariedade de vocês. E que o Pai Celestial possa derramar suas bênçãos sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas. Bênçãos de paz, harmonia, amor, principalmente amor. Obrigado, meus amigos, e boa noite.